Se você está começando a investir em ações e não sabe como escolher a sua ação ou a empresa que você vai investir, tá um pouco perdido, nesse vídeo aqui eu vou te dar um passo a passo de como você escolher ou como você analisar a empresa, a ação que você vai estar investindo e se tornar sócio das melhores empresas listadas na bolsa. Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Guilherme Otton e nesse vídeo aqui, como eu já disse, eu vou passar alguns critérios que eu utilizo para estar escolhendo as minhas ações, para estar escolhendo as empresas que eu vou investir. Para você estar analisando e escolhendo as suas ações, a empresa que você vai estar investindo e se faz sentido para você também se tornar sócio dessas empresas. Antes da gente ir lá para o nosso passo a passo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquela pessoa que também está começando a investir, a pessoa que está um pouco perdida, não sabe ainda em qual empresa ela vai investir, não sabe nem como ela analisa a empresa, como ela analisa a ação de uma determinada empresa. Então envia esse vídeo para ela que vai ajudar ela demais, beleza? Ah, e lembrando, fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te passar os critérios e é importante que você entenda e saiba como aplicar cada um desses critérios para você não fazer coisa errada na hora de você investir, certo? Fica atento nas informações para você utilizar elas e saber como aplicar esses critérios na hora de você fazer a sua análise, na hora de você analisar as ações que você vai comprar. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Se você já tem uma empresa em mente, então, beleza, você já não está começando assim tão do zero. Ou seja, se você já tem, sei lá, de repente uma empresa que você ouve falar muito, uma empresa que você tem interesse em estar analisando, mas se você é uma pessoa que não tem nenhuma empresa, não sabe por onde começa, não sabe nada, o ideal é que você comece escolhendo por setores. Você tem aí na bolsa o setor alimentício, setor de energia elétrica, setor financeiro. O legal, o ideal é que você pegue setores que tenham uma certa demanda. Um setor que as pessoas consomem muito. Por exemplo, comida é um setor que as pessoas não ficam sem, é algo que as pessoas não ficam sem. Vestuário, financeiro, é a parte de bancos, né? Hoje todo mundo praticamente usa banco. Energia elétrica, enfim, entre outros setores aí que tenham uma certa demanda. O ideal é que você escolha um setor, as empresas que compõem esse setor. E aí sim você faz a sua análise, escolhe uma empresa dentro desse setor e vai analisando ela. Como você vai achar o setor da empresa? Como você vai saber quais são os setores que existem? Você tem algumas formas aí. Tem alguns sites que te mostram quais são os setores que existem, que estão listados na bolsa, tá? O site da B3 é um setor que mostram todas as empresas que estão listadas lá na bolsa, e o site da Infomoney. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a sua vida. Eu acho que ele traz essa informação das empresas que estão listadas na bolsa de uma forma um pouco mais organizada. Você vai lá, escolhe o setor e dentro do setor você vai olhar para algumas empresas que compõe esse setor, e aí você escolhe uma e faz a sua análise. Agora que você já tem mais ou menos uma ideia da empresa que você vai fazer a sua análise, então a gente parte agora do primeiro passo, tá? O primeiro passo que eu acho interessante você analisar é a governança dessa empresa. Vou utilizar como exemplo dois sites, vou utilizar o Status Invest e vou utilizar o Fundamentos.com.br. São dois sites que são gratuitos e são sites que trazem as informações das empresas de uma forma muito organizada para nós. Já trazem toda a informação, a dívida da empresa, o patrimônio, o lucro que a empresa está tendo, entre outros indicadores que são importantes para a sua análise, para você fazer a sua análise ali na hora de investir seu dinheiro naquela empresa e se tornar sócio. Voltando aqui à nossa linha de raciocínio, o ponto que eu acho interessante que você analise, comece analisando, é a governança da empresa. Como você vai analisar isso? Lá no site do Status Invest,
você vai procurar por uma coisa chamada tag along. Tag along é, de forma bem resumida, é um mecanismo de proteção, tá bom? E você vai procurar também free float. O ideal é que o tag along seja de 100%, tá? Nem em todas as empresas você vai encontrar um tag along de 100%. Em alguns casos você vai encontrar abaixo disso. O valor mínimo, né, que eu considero é que seja no mínimo 80% de tag along. O próximo critério, como eu disse, é o free float. O que é o free float? O free float, ele basicamente mostra a porcentagem da empresa que está disponível para negociação no mercado. Se tiver, por exemplo, 25%, significa que 25% da empresa está disponível no mercado de ações para ser negociado. Isso já me diz alguma coisa sobre a empresa. Quanto maior, melhor. Quanto maior esse indicador, melhor, porque isso descentraliza o controle da empresa, ou seja, o controle da empresa não fica só na mão de um controlador. O poder de decisão não fica só na mão de uma pessoa. E quanto maior essa porcentagem, isso me indica que a empresa está buscando mais sócios e está se preocupando também com sócios minoritários. A empresa não está só interessada no dinheiro, ela não está só querendo gente para financiar a operação dela. Está interessada em atrair mais sócios para essa empresa. Para mim e para você como acionista que pretende se tornar sócio da empresa, isso é muito bom. De forma bem resumida, é isso, certo? Então, o mínimo para free float é 25%. Se você encontrar um free float abaixo de 25%, você já pode descartar essa opção aí, essa empresa que você estava analisando e partir para uma outra empresa. A empresa que eu estou usando como exemplo aqui é uma empresa chamada WEG, ela é do setor de motores e é a empresa que eu vou utilizar aqui para o nosso exemplo, para você entender melhor como funciona essa parte de análise da empresa e da ação que você vai estar investindo. Dessa forma é como eu utilizo e como eu faço as minhas análises, ok? Então eu vou utilizar a empresa WEG como exemplo e lembrando, isso não é nenhuma recomendação, nem de compra e nem de venda. E o próximo critério que eu gosto de analisar em uma empresa ou uma ação quando eu estou pensando em me tornar sócio daquela empresa é o endividamento da empresa. E aqui no caso você pode utilizar os dois sites, tanto o Fundamentos quanto o Status Invest. O primeiro ponto que eu olho de endividamento é a liquidez corrente da empresa. E o que significa a liquidez corrente? É a capacidade de pagar a dívida curta, em um curto prazo, da empresa. No caso de WEG, seria 2,13. E o que isso significa para nós? Significa que ela tem o dobro do valor da dívida corrente, ela tem 2 vezes o valor da dívida a curto prazo. Se no momento que você está analisando uma outra empresa, você vê que ela tem, sei lá, o número 1, ela só tem uma vez o valor da dívida. No caso de WEG aqui, que é 2,13, ela tem 2 vezes ou 2,13 o valor da dívida a curto prazo. Outro ponto que eu acho interessante é dívida sobre patrimônio líquido. No caso de WEG é 0,15. Representa o tamanho da dívida referente ao patrimônio líquido. Vamos supor que o patrimônio líquido de WEG fosse aí R$1.000. É lógico que esse é um valor simbólico. E você vê aí que dívida sobre patrimônio líquido é 0,15, certo? Então significa que a dívida é 15% do patrimônio líquido. Se você estiver analisando uma outra empresa e de repente está lá 0,60, por exemplo, significa que 60% do patrimônio líquido dessa empresa está comprometido com a dívida, ou seja, 60% desse patrimônio seria a dívida. No caso aqui de WEG, que seria 0,15, representa só 15% do patrimônio, ou seja, a dívida é apenas 15% do patrimônio líquido. Para você que é iniciante, que está aprendendo a analisar uma empresa, aprendendo a analisar a ação de uma empresa agora, eu recomendo que você comece com empresas com um nível de endividamento mais baixo, ou seja, com uma dívida menor. No caso que eu considero saudável, seria aí um endividamento de no máximo 50%. Então, se você estiver analisando a ação de uma empresa e de repente aparece para você
0,50 ou 0,35, até aí eu acho uma dívida ok. Acima de 50%, principalmente para você que está começando, eu não acho tão legal, não acho tão saudável, porque você está começando, você não vai saber muito bem o que fazer caso esse cenário pior. Próximo critério que eu gosto de analisar é se a empresa ela é lucrativa. E como a gente vê, como a gente vai saber, como a gente descobre se a empresa ela é lucrativa. Ou no Status Invest ou no site Fundamentos, vai ter um indicador chamado ROI, que significa retorno sobre patrimônio líquido. Um ROI que eu acho interessante, que eu considero interessante, é um ROI acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10. Porém, você tem que tomar muito cuidado com esse indicador. Por quê? Porque o ROI ele pode ser distorcido por causa da dívida. Por isso que eu comecei analisando a empresa pela dívida e não diretamente pelo lucro. Isso é uma dica importante. Porque se a empresa ela tiver um endividamento muito alto, o ROI acaba ficando alto também, ele acaba sendo distorcido. E eu já vi na internet muita gente falando para você analisar pelo ROI e pegar as empresas que têm o maior ROI, começar com as empresas que têm um ROI mais alto. Isso não é o ideal por conta disso. Às vezes você vai investir numa empresa que tem um ROI altíssimo e você vai estar achando que é um bom negócio, mas na verdade você vai estar investindo em uma empresa que está extremamente endividada, tá? Então toma cuidado com isso. No caso da empresa que a gente está utilizando aqui como exemplo, que é a empresa WEG, a gente já viu anteriormente que a empresa está com uma dívida redondinha, está com uma dívida controlada, então o ROI a 20% faz sentido. Se você olhar lá no Fundamentos ou no Status Invest, você vai ver lá que tem um ROI ali de 19% a 20%. Então um ROI de 20% aí faz sentido, tá de acordo com a eficácia e a lucratividade da empresa. Outro critério que eu acho interessante para você analisar se é uma empresa lucrativa é o lucro líquido. Depois que a empresa pagou os impostos, pagou tudo, enfim, sobrou aquele lucro líquido. O ideal é que esse lucro líquido seja sempre constante e crescente. É o dinheiro que ela vai utilizar para ou reinvestir na própria empresa, aumentar a operação dela, enfim, investir nela para que ela cresça ainda mais, ou ela pode distribuir esse lucro que ela teve em forma de dividendos. Então, para nós é interessante que ela tenha um lucro líquido constante e um lucro líquido cada vez mais crescente, que é o melhor cenário para nós sócios e acionistas dessa empresa. E aí no caso da WEG você vê que ela tem um lucro líquido constante e cada vez mais crescente. Claro que tem outras coisas para você analisar na hora de você investir em uma empresa, se você vai se tornar sócio dessa empresa, comprar essa ação dessa determinada empresa ou não. Mas só com esses 4 passos que eu passei, com todos esses critérios que eu passei aqui para você, você já tem um norte excelente, você já tem uma probabilidade de escolher as melhores empresas listadas na bolsa. E o negócio é, de tudo isso que eu passei aqui para você, dê prioridade na governança, no tag along e no free float. Esses indicadores são importantes para você já ter uma noção, uma base muito boa aí sobre governança. O que eu falei aqui, no meu ponto de vista, são os principais pontos. Isso já mostra que a empresa está mais interessada, está mais preocupada com o investidor minoritário. E se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou já a ter uma boa base, eu tenho certeza que com esses critérios você vai conseguir escolher ótimas empresas. Então deixa aquele like se você curtiu, compartilha com mais pessoas, principalmente com aquela pessoa que está querendo começar a investir em ações, não sabe nem como analisar, está um pouco perdido. Então manda esse vídeo para ela, que esse vídeo vai ajudar ela demais. E eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Meu nome é Guilherme Otton, esse é o canal Meia Milha e um abração.